A origem proibida. O pão de queijo não foi inventado, foi improvisado por necessidade. No século XVIII, Minas Gerais era o centro do ouro do mundo, mas a farinha de trigo era proibida pela coroa portuguesa. Portugal não queria que o Brasil produzisse pão, queria controlar a venda do trigo. Então, as cozinheiras escravizadas das fazendas usaram o que tinham disponível: polvilho, resultado da mandioca fermentada, e queijo curado, seco em sal. Ninguém escreveu a receita. Ela foi passada à mão, de cozinha em cozinha. O primeiro registro escrito apareceu apenas no século XX. Isso significa que por quase 200 anos o pão de queijo existiu apenas na memória das pessoas. O pão mais consumido no Brasil nasceu de uma lei colonial de controle econômico, não de um chefe, não de uma cozinha profissional, de uma proibição. A química impossível. O polvilho azedo é o segredo que quase ninguém explica direito. Ele fermenta naturalmente por dias antes de ser usado. Esse processo cria ácido lático na massa. Quando entra no forno quente, o amido gelatiniza e o ácido provoca a expansão. Não tem fermento, não tem glúten, mas infla. É uma reação química acontecendo dentro do forno sem nenhum ingrediente de apoio. O polvilho doce cria uma versão diferente, mais denso, menos elástico, menos ácido. A maioria das receitas modernas mistura os dois para equilibrar textura e sabor. E o queijo original não era Minas, era curado, seco por semanas nas fazendas. A versão com queijo Minas fresco só virou padrão nos anos 1970, quando a industrialização do leite barateou o queijo nas cidades. O que todo mundo chama de autêntico hoje é uma simplificação recente. As cozinheiras que inventaram a receita não reconheceriam o que está na padaria hoje. O pão de queijo recheado. Parece moderno. Não é. Nas fazendas mineiras, sobras de carne, bacon e requeijão já eram usadas como recheio. Era uma forma de aproveitar o que sobrava da semana anterior. O problema técnico era o mesmo de sempre. A massa não abraça o recheio como o trigo. O polvilho expande de forma irregular, então o recheio pode vazar durante o forno. A solução foi selar o recheio no centro frio antes de assar. Recheio gelado com massa em temperatura ambiente gera expansão controlada. É uma técnica de temperatura, não de ingrediente. Nos anos 2000, as redes de fast food mineiras começaram a vender versões recheadas. Catupiry, presunto, frango, calabresa. O recheio virou o argumento de venda principal. O pão de queijo deixou de ser acompanhamento e virou refeição. Hoje é um dos itens mais vendidos em aeroportos brasileiros. Um produto de fazenda colonial virou o fast food mais rápido do país. O pão de queijo com Nutella parece absurdo. Tecnicamente não é. A massa do polvilho é naturalmente neutra. Não é doce, não é salgada. É uma base que aceita qualquer recheio sem conflito de sabor. O queijo cria um contraste salgado e gorduroso que equilibra o doce intenso da Nutella. É a mesma lógica do sal no caramelo ou do bacon no maple syrup. Opostos que se complementam. A versão com Nutella apareceu primeiro em padarias de Belo Horizonte por volta de 2010. Viralizou nas redes sem campanha de marketing. Só funcionou porque o sabor funcionava. Hoje é vendido por valores altos em cafeterias de grandes cidades. O mesmo polvilho que as cozinheiras escravizadas usavam por falta de opção, agora é combinado com a pasta de avelã mais famosa do mundo. A escassez criou a massa, a globalização escolheu o recheio. As versões regionais que ninguém conhece. O Brasil tem mais de 40 variações regionais do pão de queijo. Em Cerro, Minas Gerais, o queijo usado é mais salgado e firme. O sabor muda completamente. No interior de Goiás, a versão tradicional leva banha de porco no lugar do óleo. Cria uma casca mais crocante e interior mais úmido. Em Uberlândia, existe uma versão achatada, assada em forma, chamada de biscoito de queijo. Mesmos ingredientes, forma diferente, experiência completamente diferente. No mercado internacional, o pão de queijo virou o Brazilian Cheese Bread, vendido congelado em mercados dos Estados Unidos, Europa e Japão. O mesmo produto que nasceu da proibição colonial, hoje é artigo de importação em mercados de alto padrão. A industrialização mudou tudo. Nos anos 1990, o pão de queijo congelado chegou aos supermercados brasileiros. As empresas investiram anos tentando replicar a textura artesanal em escala industrial. O problema é que o polvilho azedo fermenta de forma irregular. Cada lote é diferente. Não existe padronização perfeita. A solução foi substituir parte do polvilho por amido modificado e adicionar estabilizantes, óleo de palma e aromatizantes. O resultado funciona tecnicamente. Infla, doura,
Parece certo, mas o sabor é outro produto. Hoje, a versão congelada representa a maior parte do mercado. A maioria das pessoas cresceu com ela e acredita que esse é o sabor original. A indústria não falsificou o produto, ela redefiniu o que ele significa. O fechamento. De proibição a símbolo. O pão de queijo percorreu um caminho único. Nasceu de uma proibição colonial. Sobreviveu na memória oral por séculos. Foi industrializado, exportado e transformado em produto gourmet. Virou fast food, virou recheado, virou doce, virou item premium. E cada versão acredita que é a correta. O de Nutella defende que a massa aceita tudo. Está certo. O de queijo curado defende que o original é o verdadeiro. Também está certo. O congelado defende que democratizou o acesso. Igualmente certo. Nenhum alimento tem uma versão definitiva. Cada versão pertence ao contexto histórico que a criou. O pão de queijo é um dos poucos alimentos que existem há cerca de 300 anos e ainda não tem uma receita oficial. Ninguém concorda exatamente com o que ele deve ser. E talvez seja exatamente isso que o torna impossível de substituir. Não é uma receita. É um argumento que atravessa séculos.